lugar, eu queria cumprimentar todos os irmãos e jovens, amigos, visitas, crianças que se encontram aqui neste lugar esta manhã e agradecer as palavras, que eu gosto pouco de muitas palavras nesse aspecto. Gosto de estar num cantinho e darem pouco pela minha presença, mas também gosto do convívio. Não é que eu não gosto de conviver, mas agradeço o convite, eu e o meu marido, e agradecemos, ele dirá depois à tarde, não é? O que achar conveniente, mas esta manhã eu agradeço e é um privilégio estar convosco e partilhar um pouco daquilo que eu achei que podia ser importante, até se calhar como uma preparação para a reunião da tarde. Foi um pouco nesse sentido que eu pensei no título que eu escolhi e o assunto que eu vos vou apresentar. Espero que seja feito de forma clara, concisa e que possa servir para, se alguma indecisão existe na vossa vida, ou na minha também, ela possa servir para esclarecer e para tomarmos uma decisão mais clara. E eu começaria por pedir qual a tua escolha, é o nome do título do culto desta manhã. Eu vou tentar ver se eu consigo trabalhar com estes equipamentos. Eu realmente não sou muito destes equipamentos, embora na minha profissão e na minha especialidade nós trabalhamos com muitos equipamentos, com muitas máquinas, mas essas aí eu consigo dar conta. Agora, acho que sim, pelo menos até agora, graças a Deus. Mas, às vezes, estes equipamentos não são os meus preferidos. E esta manhã, embora o título puxe qual é a sua escolha, qual é a tua escolha, qual é a nossa escolha, qual é a minha escolha esta manhã. E se nós pensarmos bem, eu não sei se já pararam alguma vez no dia para pensar quantas escolhas nós fazemos durante o dia. Já alguma vez pensaram, desde que se levantam ou desde que acordam até que se deitam, quantas escolhas fazem durante o dia? Eu acho que não chega às nossas mãos, os nossos dedos das mãos, nem dos pés, não chega para contar as inúmeras escolhas que nós fazemos. Desde a primeira escolha, que é decidir se nos havemos de levantar ou não. Não é? Às vezes é uma escolha difícil, que nós, cada manhã, temos que fazer quando toca o despertador, ou não é? Ou se acordamos antes. Quantas escolhas? Vocês imaginam quantas escolhas se faz normalmente por dia? Quem dá um palpite? Eu não trago nada para quem ganhar, mas... Quantas? 50 escolhas? Assim, não sei o que é que faz durante o dia, se está a dormir ou se está acordado. Mas eu acho que são muito mais escolhas. Não é? Eu fui pesquisar um pouco e diz que são cerca de 35 mil escolhas. Há alguma diferença, não é? Eu não sei se elas serão realmente assim, esse o número, mas são muitas as escolhas. E começa por nós estarmos aqui e a escolha que fazemos é ouvirem-me, por exemplo. Ou então, tapar os ouvidos para não me ouvirem. Ou pensarem noutra coisa enquanto se está a falar. São inúmeras as escolhas que nós fazemos. Sabem, e qual é essa importância de falar das escolhas? É que quando eu penso nas escolhas que eu fui fazendo ao longo da minha vida, foram muito mais do que 35 mil, porque isso é por dia, não é? E nós não estamos a contar, isto é uma estimativa, nós pensamos, eu não sei se já pensaram nisso, mas muitas vezes eu penso, o que é que teria sido da minha vida se eu tivesse escolhido de outra forma? O que é que teria sido da vossa vida se
tivessem escolhido de outra forma. Portanto, a escolha tem sempre dois aspectos. Diz que escolher é retirar uma parte de outra. Ou seja, eu escolho, mas para isso eu tenho que fazer outras renúncias à minha vida. Escolher é querer fazer uma coisa e deixar de fazer outra. É interessante porque aí está sempre a haver escolhas da nossa parte. Sabem que essas escolhas é que vão construir a nossa vida. São essas escolhas que levam à maior parte das nossas atitudes. São as escolhas que nós fazemos. Se transformam nas atitudes da nossa vida. Aquilo que nós fazemos, quer seja do ponto de vista pessoal, quer seja profissional, quer em relação à nossa família, quer em relação à escolha do nosso amigo, dos nossos amigos, do nosso marido, da nossa esposa, desculpem, e qualquer que seja a escolha. Aquilo que havemos de fazer para comer nesse dia, comprar para vestir, inúmeras. Não vale a pena enumerar. Essas não são as mais importantes, talvez, mas que constroem cada momento da nossa vida e que se transformam nas nossas atitudes. Certamente, eu estou sempre a olhar para trás, esqueço-me que às vezes está ali à frente o ecrã. Peço desculpa. Porquê nós ficamos geralmente indecisos quando fazemos uma escolha? Não devia acontecer isso. Nós devíamos escolher naturalmente, e o fazemos muitas vezes. Mas nós ficamos indecisos por muitas razões. As escolhas, ou fatores que influenciam as nossas escolhas, podem ser internos, podem ser pessoais, e podem depender de muitos fatores externos, de muitas influências às quais nós estamos sujeitos. E se nós, não sei se sabem, e sabem com certeza, a influência que os fatores externos têm na nossa vida. Os nossos amigos, aquilo que os nossos amigos pensam de nós, aquilo que os nossos amigos nos aconselham, muitas vezes são bons ou maus conselhos, aquilo que nós vemos na televisão, aquilo que nós vemos na internet, tudo isso são escolhas e conselhos que nós vamos adquirir. Agora, eu fico indecisa muitas vezes porquê? Porque nem sempre a minha personalidade é equilibrada. Nem sempre eu me encontro calma. Muitas vezes a ansiedade, o stress, as emoções vão dirigir ou vão orientar as nossas escolhas. E vão nos deixar muitas vezes indecisos. Indecisos porquê? Porque nós temos medo do que nós não conhecemos. Nós não sabemos qual vai ser a consequência da minha escolha. Podemos pensar nelas. Podemos saber que há consequências, boas ou más, mas não sabemos que aquela minha escolha vai ter aquela consequência. A certeza não temos. E então, nós temos imensos medos que nos deixam tão indecisos que muitas vezes não escolhemos. Ou escolhemos não escolher. Não é? Ficamos à espera, ficamos pensativos. O que é que vamos fazer? Qual é realmente aquilo que eu devo seguir? Qual é o caminho que eu quero seguir? Por exemplo, nós estamos perante uma situação de escolher um emprego. E as perspectivas são estas. Eu tenho um emprego que me dá um bom salário. Essa é uma boa tentativa, não é? Mas esse emprego que dá um bom salário
me vai deixar muitas horas fora de casa, me vai deixar muitas vezes longe da família, me vai deixar horas de stress em relação a todo o tipo de trabalho. Este é um emprego. Mas tenho outro que, pelo contrário, não me dá um ordenado tão desafiador, mas também não preciso de trabalhar tantas horas. Qual é aquele que eu vou escolher? Nós escolheríamos todos o mesmo? Nunca faríamos a mesma escolha. Porque isso vai depender do valor que eu dou a cada uma das premissas. Se na minha vida eu achar, eu gostava de ter um emprego que me desse muito bom dinheiro. Quem não gostaria? Não é? Quem não gosta depois de ter esse dinheiro para poder passear, para poder fazer imensas coisas? Mas, por outro lado, se calhar eu na minha vida dou mais valor a umas horas de descanso, uns dias que eu fico mais sossegada, não preciso de ir trabalhar, mas isso também não me vai dar tanto dinheiro. Então, conforme os meus valores, aquilo que é importante para a minha vida, assim eu vou fazer as minhas escolhas. Portanto, já viram quantas influências eu vou encontrar para orientar essas minhas escolhas. E cada um tem os seus valores. Cada um constrói a sua personalidade. Cada um vive o stress, a ansiedade, os medos de formas diferentes. Outros são desafiadores, querem conhecer o desconhecido, querem experimentar tudo o que é novo, portanto, para eles é sempre um desafio encontrar novas perspectivas, novos empregos, novas escolhas. Para outros não, porque têm mais medo, ficam a pensar mais nas consequências de deixar um emprego e escolher outro. Bom, isto é só uma pequenina introdução para depois passarmos a um outro aspecto. Mas neste slide vocês encontram realmente fatores externos que podem levar à indecisão, porque realmente nós sentimos medo do desconhecido, da insegurança, depois não sabemos, de tudo aquilo que nós não conhecemos quando fazemos uma determinada escolha. Agora, eu pergunto, como é que tudo isto se passa em termos químicos? Como é que isto acontece no nosso cérebro? Sabem, é que o cérebro é que está, tudo funciona a partir daqui. Vocês têm ali uma cabeça, digamos assim, uma fotografia, que representa a minha e a vossa de qualquer um de nós. E que dentro está desenhado o nosso cérebro. Quando eu quero tomar uma decisão, essa decisão é feita baseada em alguns fatores. São os tais estímulos, são as tais informações que eu recebo para tomar a minha decisão. E aonde é que o meu cérebro vai registar e vai codificar essas decisões para poder me dar essa informação e para levar às minhas atitudes? É na parte frontal. Aqui, a vossa fronte, a parte da frente da nossa cabeça, digamos assim, lá dentro é onde se vai codificar todas as nossas escolhas. Tudo aquilo que é importante para eu tomar a minha decisão. Não sei se alguma vez pensaram nisso. Não se esqueçam que a parte frontal é onde nós desenvolvemos as nossas capacidades cognitivas. Não sei se alguma vez tiveram alguém que tivesse um acidente ou que tivesse um tumor cerebral e que alterou o seu comportamento. Acontece quando nós temos um tumor localizado na parte frontal do nosso cérebro.
nós apercebemos que aquela pessoa está diferente, o comportamento dela não era aquele, é completamente diferente. Aqui nesta zona se codifica tudo o que tem a ver com as nossas atitudes. E é aqui que nós vamos receber a informação para as nossas escolhas. Não sei se para vocês é interessante essa informação. Eu, como gosto de medicina, foi isso que eu escolhi. Sempre que eu tenho uma coisa deste que eu posso transmitir um pouco dessa informação, eu gosto de o fazer. E gosto de o fazer não por dizer, porque eu não sei estas coisas todas de cor. Eu tenho que as estudar quando tenho que preparar. Nós não sabemos tudo o que está no livro, da primeira página à última, não é? Sabemos algumas coisas quando temos que fazer exames e depois, passado o exame, esquecemos logo a seguir, não é? Isso acontece com todos nós. E é realmente nesse sítio que é responsável pelas nossas atividades cognitivas. Só que essa zona não vai funcionar sozinha. Eu disse-vos atrás que existem as emoções, existem todos os fatores externos que vão desencadear num lugar do nosso cérebro, mais ou menos a meio. Eu não desenhei ali, porque depois na altura não me lembrei. Não desenhei, não pus lá. E é onde se vai libertar determinadas hormonas, consoante serão boas ou más a minha atitude, se eu estou contente, se as emoções me deixam felizes ou não. Isso vai funcionar de tal forma e que vai levar a informação ao lóbulo frontal, que é o córtex pré-frontal. E aí eu vou decidir. Muito bem, depois destas informações, nós estamos prontos a tomar, se calhar, algumas decisões. Isto aqui é só uma coisa teórica para vos dizer que na tomada de decisão, quando nós queremos escolher, queremos tomar decisões, sabem que existem cursos, existem, eu diria, cursos, treinos para ajudar as pessoas a tomarem decisões. Isso é feito em muitas situações de emprego e de outras decisões importantes, decisões financeiras, para determinadas empresas, ajudar as pessoas que trabalham nessas empresas a saberem decidir o melhor sobre a empresa para que ela possa progredir, para ela que possa ser uma grande empresa. Então eu deixei só aqui este pequenino quadro que mostra que cada passo é importante na tomada de decisão. Primeiro, eu tenho que saber o que é que eu quero decidir, qual é realmente a minha decisão, aquilo que eu quero resolver. Se é a escolha de um emprego, se é ir passear, uma viagem, férias, etc. Não é? Certamente, entre uma e outra, escolheríamos passear, com certeza, não é? Não teríamos dúvidas. Mas aqui o importante, a partir daí, teoricamente, e em termos de médicos, isto segue vários passos. E isso vai ser importante, porque nós, como cristãos, ao fazer as nossas escolhas, nós percorremos o mesmo caminho. É na nossa mente, é perante aquilo que nós adquirimos, perante os conhecimentos que nós vamos ter, e temos que os procurar. Porque se não quisermos, também não somos obrigados a fazer escolhas. Deus não obriga ninguém a fazer escolhas. Deus põe-nos perante essas escolhas. E depois, escolhemos ou não, tomar as decisões de seguir o caminho correto. Pronto, isto é só um esquema que ficou aqui na vossa mente. Será que, perante uma determinada escolha, eu penso o quê? Para que eu vou tomar esta decisão? Para que eu vou escolher? Por que eu faço essa escolha? Essa, se calhar, é a primeira pergunta que fica na nossa mente. A partir daí, existem determinados aspectos.
Será que ao fazer uma escolha eu sou coerente com aquilo em que eu acredito? Por exemplo, uma escolha muito simples. Quando eu tinha que decidir fazer os meus exames ao sábado ou não, eu tinha que fazer uma escolha. Se eu quiser. Nem eu estou aqui a falar se devem ou não. Eu já não estou a falar nesse aspecto. Eu estou-vos a dizer, eu lembro-me disso. Para mim era um grande desafio. Quando eu era uma jovenzinha, entrei para a faculdade e os exames eram quase sempre ao sábado. A partir daí, dessa fase, é que nós pudemos depois apresentar papéis que podiam justificar a objeção de consciência. Mas até aí não era fácil. Quando eu entrei para a faculdade, isso não estava ainda em uso. E eu lembro-me que eu pensava assim, mas eu tenho os exames, eu vim para aqui e eu quero acabar o meu curso. Mas eu tenho os exames ao sábado. E isso me deixou muitas vezes a tal indecisão que estava na minha mente. Mas para quê? Porquê que eu não faço? E vinha muitas vezes à minha mente, e eu tenho que guardar o sábado. Se é o sábado que eu guardo, eu nem sequer tenho outra hipótese. Temos de ser coerentes com aquilo que nós defendemos. Muitas vezes, nas nossas escolhas, nem sempre somos totalmente coerentes. E eu que falo nisto, falo no nosso trabalho, na forma como lidamos uns com os outros. E temos as emoções, como eu disse, uns são mais corajosos do que outros a tomar decisões, outros são muito menos. Agora, há uma coisa muito importante. Vocês podem ler o slide todo, podem meditar em tudo o que está ali. Mas há uma coisa que deixa sempre na nossa mente. E eu tenho dúvidas. A quem eu devo pedir ajuda? Será que nós pedimos às pessoas corretas? Será que nós pedimos ajuda muitas vezes aos melhores amigos? Àqueles que nos dão as melhores ajudas, aqueles que nos dão os melhores conselhos? Eu gostaria que lêssemos na nossa Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 1, Epístola de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente e nada quê? Nada mais. E ser-lhe-á concedida. Aqui não diz só que se nós quisermos pedir, podemos pedir, mas dá-nos a certeza que se pedirmos, será dada a sabedoria necessária para fazermos as melhores escolhas. Sabem que muitas vezes também, nestas escolhas, existem outros fatores. Será que eu faço a escolha por instinto? Meus instintos? Sabem o que é um instinto? É qualquer coisa que eu não penso. Quer dizer, eu tive a ideia de uma coisa e aquilo que eu acho que pode ser é aquilo que eu vou fazer. Eu nem pensei, nem esperei para pensar nas consequências ou se isso é correto. Isso é logo realizado. Mas também, no nosso cérebro, no processo das escolhas, o cérebro vai buscar memórias que ficam de algumas experiências, ou que nós vimos, ou que aconteceram connosco, de longa data. Ele vai buscar essas experiências para servir de quê? De motivação para as nossas escolhas. E vai fazer, o nosso cérebro vai compará-las com o que aconteceu agora. E com o que está a acontecer.
E aí depois fica a nossa escolha de decidirmos entre uma coisa e outra. Será que eu faço por instinto? Será que eu penso nas experiências que já tive até agora? Ou na experiência de alguém que me é familiar? Será que eu faço pela razão? Muitas vezes estes três fatores se reúnem na escolha que nós fazemos. E aí é muito importante aquilo que diz aqui na Epístola de Tiago. Diz que se, porém, algum de vós necessita de quê? De sabedoria. De sabedoria para escolher o caminho correto entre o instinto, a experiência e a razão para fazer a minha escolha. Este é o processo que nós utilizamos, ou que o nosso cérebro funciona para fazer a melhor opção, para escolher o melhor caminho. Ele vai pensar em muitas alternativas, em muitas situações. Ele vai colher essas informações todas. Mas este texto nos faça procurar essa sabedoria para irmos escolher realmente as melhores alternativas e podemos chegar à melhor opção. Vamos ler em 1 de João, no capítulo 5. 1 de João, no capítulo 5 e no versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Existem muitos fatores para eu escolher, já são demais, não é? Pedir a sabedoria, saber qual é o melhor caminho ou não. Pedir e será-vos entregue. Essa deve ser realmente a escolha que o cristão deve fazer cada dia da sua vida. A vida diz que é feita de escolhas. Então, segundo diz o Salmo 119, no versículo 30, diz que eu devo escolher o caminho da verdade e decido seguir os teus juízos, os teus mandamentos, aquilo que nós aprendemos cada dia como cristãos e como adventistas do sétimo dia, se quiserem assim chamar. Agora, nós devemos também escolher receber e deixar que essa informação chegue até nós. Nós nunca somos obrigados a escolher o caminho certo. Nós não somos obrigados a fazê-lo. Diante de nós, como cristãos, a Bíblia nos coloca dois caminhos. Se calhar muitos mais. Mas a Bíblia coloca-nos geralmente dois caminhos. Dois caminhos esses que nos podem fazer escolher de formas diferentes. Nós vamos ler em... Desculpem, eu vou só dar aqui uma voltinha ao meu papel, às minhas cábulas. Em Mateus, no capítulo 7, Mateus, no capítulo 7, e nos versículos 13 e 14. É conhecido de todos nós o enquadramento deste texto. Qual é o enquadramento deste texto? O que é que acontece aqui? O que estava a acontecer? É o sermão da montanha. Jesus se encontrava com a multidão. Ele estaria a fazer mais ou menos o mesmo que nós estamos aqui, em lugar diferente. E quando nós lemos nos versículos 13 e 14, o que é que nós encontramos? Diz, entrai pela porta estreita. Diz que larga é a porta e espaçoso o caminho
que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com essa porta. Quer dizer que as nossas escolhas têm, eu não sei se poderia dizer regras, têm alguns princípios, alguns conselhos. Se nós soubermos procurar, se nós soubermos encontrar esses conselhos, e onde é que os podemos encontrar? Onde é que os irmãos podem encontrar? Num deles será principalmente na Bíblia. É aqui que Deus deixou os seus conselhos para cada um de nós. Foi aqui. São muitos. Mas eu acho que não são difíceis. Os conselhos não são difíceis. Nós é que às vezes temos alguma dificuldade em os seguir, em os aceitar. E nessas escolhas que vão moldar o nosso futuro, e aqui o nosso futuro não é o emprego que eu falava há pouco, não é o ir passear de viagem, pode ser uma viagem sim, e eu acho que quanto mais cedo ela vier, melhor para mim. É uma viagem que nos leva a algum lugar. Um lugar que nós, como cristãos, gostaríamos de estar lá. Será que a minha escolha vai escolher o caminho certo? Ali neste slide o caminho não parece diferente. Não parece. Mas os caminhos serão diferentes. Terá uma porta estreita. A porta que significa o quê? Nós já vamos ver à frente. Mas que nos deixa aqui duas hipóteses, duas escolhas. Eu agora escolho aquela que eu quiser. Eu creio que nós escolhemos umas vezes, parece que andamos num caminho. Porque é mais fácil algumas vezes para a nossa vida. Outras vezes nós escolhemos, refletimos e vamos escolher o outro caminho, porque nos lembramos, somos influenciados pela mensagem, pela palavra e mais. Se nós quisermos, podemos ser influenciados por quem? Pelo Espírito Santo. É Ele que nos influencia a escolher qual o caminho correto. Aquelas setas dizem mesmo, ou vais aqui, ou vais para aquele lado, ou vais para a direita, ou vais para a esquerda. Eu gostaria ainda só que lêssemos também em Mateus, no capítulo 7, e nos versículos 7 e 8. Capítulo 7 e o 7 e 8. O que diz? Diz que pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A que porta eu quero bater? Estreita? A que me leva ao caminho estreito, com muitas dificuldades, com muitos precipícios, com muitas intercorrências, mas cujo final qual é? É ótimo. É a vida eterna. Sabem que tudo na vida que é bom não se consegue sem quê? Sem esforço, sem sacrifício, sem muitas renúncias. Nada do que é bom nós escolhemos, conseguimos, se não trabalharmos, se não fizermos muitas renúncias à nossa cama, muitas vezes, muitas horas de sono, nós não conseguimos nada de bom se nós não nos esforçarmos. Por isso, a porta, embora seja estreita, o caminho é estreito, mas o fim vai ser bom. E é esse o caminho. Será que é essa a escolha que cada um quer fazer esta manhã? Em relação a esta história, ou este caminho, nós conhecemos. Aqui temos realmente uma lição, que é o quê? A verdadeira quê? Eu vou ter que ler aqui. A verdadeira fé diz que não é uma questão de quê? De palavras, mas de... Isso mesmo.
de ações, de atitude. Por isso eu tenho que sair do meu lugar de conforto e tenho que avançar no caminho correto. Agora, se eu quero ter a ideia qual é o caminho que eu devo escolher, eu sei que qualquer das portas, para eu passar essa porta, eu tenho que decidir. E a porta é sim, representa a minha decisão. Eu vou passar. Eu vou sair daqui para entrar naquele caminho. Eu tenho que percorrer esse caminho que me dirija, que me leva aonde? Que me leva, sim, ao meu destino. E que me leva à vida eterna. Se é esse o caminho que eu quero. Ou então me leva a outro sítio, que em vez de ser a salvação, me leva à perdição. Estes são os dois caminhos que a Bíblia nos dá como oferta. A escolha é nossa. Espero que cada um possa escolher, embora o caminho é pequeno, mas nós cabemos lá todos. Podem ter essa certeza. Nós cabemos lá todos. Apertados não faz mal. Porque depois será realmente a melhor escolha. A Bíblia nos ensina acerca de como nós podemos procurar ajuda. Como nós podemos procurar ajuda. Eu gostaria, nesta altura, de lembrar um outro personagem. Um jovem que todos nós conhecemos. Desde criança, eu me lembro de ouvir contar essa história. Aliás, não era só um jovem. Era ele e os seus companheiros. Quem era ele? Daniel. Todos conhecemos essa história. Daniel, para mim, eu acho que tem a ver... É um exemplo, entre outros, é verdade, tem a ver com o nosso exemplo de escolha. O que é que Daniel, prezados jovens, pensem na história de Daniel. Pensem, sabem mais ou menos com que idade Daniel foi para aquela terra? 16, 17 anos. Ele era o quê? Um adolescente, um jovem. Saiu de sua casa, foi levado prisioneiro para aquele lugar onde ele não conhecia ninguém. E qual foi a sua vida? Daniel era um jovem inteligente. Diz que era de boa figura, porque o rei não queria ninguém que não tivesse qualidades. Portanto, quando alguém escolheu Daniel e os seus 3 companheiros, eles teriam, de certeza, muitas qualidades. Eles seriam pessoas inteligentes, e nós sabemos, e vemos pela história, ajudados por Deus, mas ele fez as melhores escolhas. As melhores escolhas em que aspecto? Ele não teve vergonha de quê? De escolher o quê? O melhor dos alimentos. Será que nós escolhemos o melhor dos alimentos na nossa vida? Será que nós fazemos as melhores escolhas através daquilo que nós comemos cada dia? Prezados jovens, esta história não é só para vocês. Mas se lembrem de Daniel, muitas vezes quando têm que fazer as vossas escolhas. Será que aquele lugar me oferece o melhor sítio para eu me alimentar? Será que eu lá posso comer o melhor para a minha vida? Isto é um exemplo. O que é que Daniel fez mais? Ele foi obediente ao quê? Aos princípios que ele tinha aprendido. Queridos jovens, os nossos pais ensinaram o melhor que eles sabiam. Não é? Será que nós aproveitamos esses conselhos que os nossos pais nos ensinaram? É verdade que há exceções. É verdade. Também. Nem sempre os nossos pais escolhem os melhores caminhos. Mas
neste momento, Daniel tinha os melhores princípios que tinha trazido de sua casa, dos seus familiares. E foi aí que ele aprendeu e que ele formou a sua personalidade, o seu caráter e o conduziu durante todos os anos da sua vida. É interessante que quando Daniel teve que escolher entre comer aquilo ou não, ele foi testado. E foi testado de tal forma, qual foi o resultado? O resultado foi ele ter mais saúde, ele e os seus companheiros, do que os outros que comiam de tudo. Eu não estou a fazer propaganda aqui nenhuma à alimentação, não é essa a minha ideia. Mas isso faz parte da minha vida e das minhas escolhas como quê? Como um cristão. Como alguém que recebe. Sabem que a Bíblia tem muitas histórias, tem muitos ensinamentos sobre quê? Sobre saúde. Sobre como construir uma família sólida. Como seguir até o melhor para o meu emprego. A Bíblia tem tudo. É preciso saber procurar. Muitas vezes nós não perdemos tempo a procurar. Não é? Agora, se a Bíblia eu posso encontrar realmente as melhores informações, como é que eu vou encontrar as melhores informações na minha vida? Como é que eu posso comunicar com Deus para receber a melhor informação da parte de Deus? Através, por exemplo, da oração. Essa é a forma como eu comunico com Deus e como Deus comunica comigo, dirigindo e dando os seus conselhos. Nós encontramos aqui que se pedirmos sabedoria, Ele dá-nos. E vamos fazê-lo através de quê? Através da oração. Muitas vezes as nossas orações podem ser quase de olhos abertos, quando às vezes precisamos de pedir um conselho. Mas essa é uma oração que eu faço rapidamente e peço a Deus que me ajude. E eu creio que todos fazem o mesmo. Não é? Orando, estudando a palavra de Deus. E isso vai fazer o quê? Vai fazer o quê na nossa vida? Vai fazer a diferença. As escolhas de Daniel fizeram a diferença na vida dele. Fizeram a diferença na vida de Daniel e dos seus companheiros. Se vocês se lembrarem da história de Abraão e de Ló, então é um contraste. As escolhas que cada um fez. Abraão escolheu o oposto, porque também o oposto escolheram ir em caminhos opostos. E esses caminhos terminaram em situações completamente diferentes. Ló e a sua família tiveram o caminho que vocês conhecem. E Abraão seguiu o seu caminho, totalmente diferente. E aqui não estamos a dizer que a nossa vida é repleta de problemas, repleta de intercorrências e que tudo é um céu azul. Hoje, por exemplo, o céu azul está tapado, não é? Portanto, além dessas nuvens, nós temos esse céu azul. Mas nem tudo é rosas, porque as rosas também têm os seus espinhos e a nossa vida nem sempre é tão boa quanto nós gostaríamos. Mas também, muitas vezes, nós nos afastamos um pouco desses dois caminhos, ou desse caminho que nos leva à vida eterna. Esse caminho que eu devo escolher e cada um, eu gostaria que pudessem escolher também. A decisão é vossa, o caminho é vosso. Eu gostaria de terminar só com uma experiência. Havia um construtor, e porquê é que eu falo nisto? Porque a nossa vida é realmente uma construção. Eu não percebo nada de construção, portanto, esse não é o meu campo, nada disso. Portanto, desculpem-me, quem está nessa área, se alguma asneira eu disser, eu peço muita desculpa. Mas a vida é um projeto. Se eu quero construir a minha vida de forma eficaz, eu tenho que fazer um bom projeto. Ou então tenho que pedir ajuda para o fazer. Se eu não sei fazer um bom projeto, eu peço a um arquiteto, eu falo com o engenheiro,
eu peço a um construtor, etc. Isso tudo fará a construção da casa. E a pequenina lição que eu gostaria de terminar é quando nós não escolhemos o melhor material para construir essa casa. Havia um carpinteiro que queria se aposentar, queria se reformar. É ele e eu. Neste momento, muitas vezes, eu só penso nessa altura. E ele queria deixar de trabalhar e colocou essa ideia ao seu patrão, digamos assim. O patrão decidiu, se calhar pensou, ficou triste e disse, olha, então, antes de ir-se embora, eu quero que faças um último trabalho. Tu vais fazer naquela construção uma casa, vais, pronto. Eu não sei se ele construiu a casa toda, se foi só a parte de carpintaria, mas ele foi terminar aquela obra. Ele colocou lá aquilo que ele achava ser o melhor. Pensamos nós. Com certeza que ele não sabia o que é que estava ali implícito. E muitas vezes nós também não pensamos nisso. Quando a obra terminou, o patrão o que é que fez? Entregou-lhe o quê? Entregou-lhes, não sei se vocês veem, às vezes na televisão aparece um anúncio de um banco qualquer ou de uma seguradora que tem um casal com umas chaves. E eu lembrei-me desse anúncio quando estava a preparar este tema. Ele entregou as chaves da casa. Estas chaves, esta casa é para ti. Sabem o que é que aconteceu? Quando ele construiu aquela casa, ele não usou o melhor material. Não era para ele. Não era para ele, não precisava de usar o melhor material. Não é? Lembram-se que há bocado eu falei que nós devemos ser coerentes quando fazemos as nossas escolhas. Honestos quando fazemos as nossas escolhas. E aqui não aconteceu esse aspecto. Ele ficou envergonhado quando o patrão lhe entregou as chaves. Porque realmente o patrão, se calhar, pelo porque lhe quis oferecer a casa, talvez ele tenha sido um bom empregado, mas, naquele momento, ele decidiu, não fez a melhor escolha, não escolheu o melhor material. Será que nós nos encontramos? A nossa vida projetamos da melhor forma? E será que nós procuramos o melhor material para construir a nossa vida? Para que esta casa, que sou eu, a minha vida, possa ser uma casa firme e firme em princípios sólidos, em princípios valiosos, que são aqueles que nós encontramos aqui. E que aprendemos, há pouco contava-se a história de Ellen White. Lá temos muitos princípios que nós podemos ler e podemos buscar para ajudar. A vida realmente é um projeto. Façamos as melhores escolhas. E utilizemos o melhor material. Que Deus possa vos ajudar. Eu creio que tenho mais. Este slide são 2 versículos que eu escolhi para terminar. Fica aqui realmente a escolha para cada um fazer. Qual é a sua escolha? Qual é a minha? Qual é a nossa escolha? Que caminho vamos escolher? Que Deus vos possa abençoar.